A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, queridos? Amém, queridos? É uma alegria poder estar aqui com os irmãos. Só não estou acostumado a cuidar de 4 meninos, mas... Meu Deus do céu. Realmente, meu filho e minha nora são vencedores. Não é fácil, não. Deixa eu me organizar aqui. Ele sempre fala, pai, não dá para você ficar um tempo aqui com as crianças para a gente descansar? Eu falei, como descansar? Criança não dá trabalho. Só dá fruto. Não é isso que as mulheres falam? Só dá fruto. O ministério aqui não é isso? Criança não dá trabalho, só dá fruto. Eu falei, tá bom, vou ficar uma semana com esses meninos. Pode ir passear. Meu Deus do céu. Ah, Jesus, até crise de labirintite começou a dar. Inclusive, deixa eu explicar isso. Eu estou aqui meio zonzo. Se às vezes eu começo a falar, às vezes eu posso ficar tonto, eu tenho que parar. Um dos motivos é os 4. Não, os meninos... Não vou nem falar. É bênção de Deus, é bênção de Deus. Eu só não estou acostumado. Tem só fruto, né? Só fruto. E se você pensa que é só fruta, eu quero te dar uma oportunidade de ficar lá na casa do meu filho, lá com esses 4, durante uns 2 dias, você vai entender o que é só fruta. Mas eu quero compartilhar com você, mas antes, vamos orar para que Deus nos dê revelação. E, sabe, todas as vezes que você for ler a palavra de Deus, for ouvir algo da parte de Deus, eu falo com você, ore, peça a Deus que abra os seus olhos, para que você possa perceber, entender, compreender aquilo que Deus vai falar ou aquilo que você vai ler. Porque é o seguinte, quanto mais você compreende essa poderosa, nova, doce vida que Deus nos deu, mais você desfruta dela. Nós precisamos de compreensão. Revelação é compreensão, é compreender mais. Então vamos orar, ore agora, fale com Deus, fale, Deus, abre os meus olhos espirituais para que eu compreenda a Tua palavra. Pai de amor, em nome de Jesus, que a Tua boa palavra, haja revelação sobre ela, haja compreensão. Queremos pensar o que o Senhor pensa, sentir o que o Senhor sente, desejar o que o Senhor deseja, em nome de Jesus Cristo. Daqui a pouco nós vamos celebrar a ceia. Eu sei que hoje não tem trabalho com as crianças, elas estão aqui. E eu entendo muito bem a dificuldade que é cuidar. Mas o que for possível, cuide, segure. Eu vou tentar ser o mais rápido possível para a gente terminar, mas te abençoar. Porque você veio aqui para ouvir algo de Deus e você vai ouvir algo de Deus em nome de Jesus. E eu quero falar justamente sobre a vontade de Deus. Jesus disse que era para nós orarmos, para que fosse feita aqui na terra a vontade de Deus, assim como ela é feita nos céus. Uma grande diferença entre terra e céus é que nos céus 100% da vontade de Deus é feita. Por isso chama-se céu. E a terra não é um lugar onde se faz a vontade de Deus. E dentro do inferno não se faz nada. Por isso é inferno. Uma grande diferença entre céu e inferno é, no inferno não tem vontade de Deus prevalecendo, mas no céu sim. Por isso que é céu. Então eu vou te falar uma coisa. Viver a vontade de Deus é a perfeição, é a alegria, é o desfrute, é a satisfação. Quando eu e você vivemos fora da vontade de Deus, é risco seu, é risco meu. E pode ter certeza absoluta, não vai terminar bem. Porque a palavra de Deus diz que a vontade de Deus é boa, ela é agradável, ela é o quê? Perfeita. Quantos aqui querem saber qual é a vontade de Deus para a sua vida? Dão glória a Deus. Ótimo. Acho que eu não precisava nem pregar mais. Porque eu vim aqui para você abraçar a vontade de Deus. Agora, eu te pergunto o seguinte, você quer saber a vontade de Deus para quê? É para abraçá-la ou para julgá-la? Não, porque é o seguinte, o que eu vejo é que uma boa parte dos filhos e das filhas de Deus
Querem saber a vontade de Deus para julgá-la. Julgá-la. Não para abraçá-la. Ele tem a sua própria vontade, e ele quer saber a vontade de Deus, e quando a vontade de Deus é diferente da vontade dele, ele julga. Ele julga se é bom ou não. Mas acontece que a palavra de Deus diz que a vontade de Deus é boa, ela é agradável, e ela é perfeita. Mas uma boa parte ainda não sabe disso, pensa que sabe, mas você demonstra que não sabe quando você busca a vontade de Deus, ou quando você ouve algo da parte de Deus, ou quando você lê a palavra de Deus, que é a vontade de Deus, e julga. E fala, não, isso não é para mim. Não, eu não quero. Não, eu vou fazer diferente. Nessa hora você julgou a palavra de Deus. Agora eu te pergunto uma coisa. Se alguém chegar para você e perguntar qual é a sua vontade, e aí, para julgar a sua vontade, você está disposto a falar para essa pessoa a sua vontade? Para que eu vou falar a minha vontade para alguém se ela vai julgar a minha vontade? Agora imagina, eu, ser humano, não tenho muita disposição de falar sobre a minha vontade se alguém vai julgá-la. Fala, não, mas se você quer julgar, fica a minha vontade só para mim. Mas se você falar para mim, não, fala a sua vontade. Pastor, você sabe que tem um problema sério com peso. Porque é o seguinte, todo lugar que ele vai, pelo menos a maioria, pega e pergunta qual é a comida que ele gosta. Para fazer, porque quer agradar. Então, um membro da igreja chama o pastor para casa e fala assim, o que o pastor gosta de comer, o que a pastora gosta de comer, e aí faz. Eu amo isso. O problema é a balança depois, porque todas as visitas que você faz, você só come aquilo que você gosta, porque a pessoa oferece o que você gosta. Aí você olha e fala, meu Deus do céu, eu gosto tanto disso, mas não posso comer tanto, mas aí acaba comendo de tudo. Essa é uma parte boa. Essa é uma parte boa do ministério, que alguém quer saber a sua vontade para te agradar. Isso é muito bom. Então, fazer visita para irmãos da igreja é muito bom. Sair no lugar onde você é convidado e alguém está fazendo uma comemoração porque você está ali é muito bom, porque a pessoa está querendo saber a sua vontade justamente para te agradar. Agora, quando você senta com um casal e fala para ele ou para ela, você fala para o homem, fala, olha, a sua identidade de Jesus Cristo dentro do casamento é investir na vida da sua esposa. É você tornar ela gloriosa. É você sair com ela e não fazer conta de quanto custa o vestido que ela deseja ter. É você pegar e falar, é seu. Porque não tem nada caro para você. As irmãs gostaram, né? Pois é, mas aí eu falo isso para o homem, ele fala, não, pastor, peraí, calma aí. Isso está escrito na Bíblia. Olha aqui para mim. O que a palavra de Deus diz? Homens, invista na sua esposa como Cristo investe na igreja. Aí fala, e Jesus olha para a igreja, se vê alguma mancha, alguma ruga, alguma sombra, qualquer coisa, ele faz tudo para tirar isso, para tornar ela o quê? Gloriosa. Gloriosa. Aí fala para o homem, é para você fazer isso. Essa é a vontade de Deus para os homens. Aí quando eu falo isso para o homem, ele fala, é você que vai pagar o aluguel lá de casa? É você que vai pagar a escola dos meninos? Você que vai pagar o plano de saúde? É você que faz compra para minha casa? Ele responde isso. Então, ou seja, tem algo definindo a palavra de Deus, e aí ele está julgando isso, falando, não faz. Fala, amém. É ele que paga as contas mesmo, então tá bom. Agora, aí quando eu falo para as irmãs, falo, olha, acontece o seguinte, a Bíblia fala para você servir do seu marido como a igreja serve Jesus Cristo. Então sirva o seu marido, então apoia ele, incentiva ele, elogia ele, esteja junto com ele. Falar, pastor, você não conhece meu marido? Você quer que eu vou apoiar aquele estuprício? Eu falo, não, eu não. Quem sou eu para ficar definindo o que alguém tem que fazer dentro do casamento? Eu digo, a palavra de Deus diz isso. Essa é a vontade de Deus. Então veja, a gente começa a julgar a palavra de Deus. Então dentro da igreja tem a liderança, então o líder de célula, está escrita a palavra de Deus, o que é que ele faz, como que é que ele faz. Aí ele fala, não, quero fazer do meu jeito. Falo, mas essa igreja não é sua, a igreja é do Deus vivo, ele está falando fazer assim, você quer fazer assado. Então, você às vezes está procurando uma profissão, a hora Deus te dá uma direção, você fala, não gostei dessa profissão não. Então, ou seja, ouve
ouve Deus, mas julga Deus. Então a palavra de Deus fala: perdoa, perdoa. Perdoa porque eu te perdoei. Eu te perdoei infinitamente mais do que qualquer coisa que você possa perdoar qualquer outra pessoa. Eu já te perdoei, eu já fiz isso primeiro por você, agora perdoa o outro. Não, perdoa. Você não sabe o que ele fez comigo. E o que nós fizemos com Deus? Então veja, a palavra é perdoar, mas eu ouço e julgo. E aí, não, esse aqui eu posso perdoar, porque ele merece, esse aqui não merece. Perdão é para quem não merece, porque se merecesse não é perdão. Então veja, para que você quer ouvir a vontade de Deus para a sua vida? Para julgar ou para abraçar? Então veja, por que as pessoas julgam? Porque sabe só na mente que é boa, que é agradável e que ela é perfeita. Porque se tivesse revelação profunda disso, se realmente isso fosse uma verdade, a hora que Deus fala, é assim, você abraça. Você abraça. Olha o que a palavra de Deus diz. Vou ler esse versículo para você. Está aqui em Romanos, capítulo 12, a partir do verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis, ou seja, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a questão da revelação é experimentar. Eu entendo e eu experimento. E quando eu experimento, eu vejo que aquilo fez diferença na minha vida. Então, quantas pessoas estão doentes porque não estão praticando a vontade de Deus? Qual? Perdoar, por exemplo. Porque perdoar, em primeiro lugar, porque Deus me perdoou. Em segundo, é porque perdoar faz bem, é para mim, não é para o outro, não. Quem não perdoa, ele pegou o veneno e colocou dentro dele. A falta de perdão, eu sempre gosto de falar isso, é como se você tomasse veneno esperando que o outro morra. Não, você que tomou veneno, é você que vai morrer. O outro te fez o mal e agora você está fazendo o mal pior ainda para você, que é não perdoar. Então perdoar é uma questão, primeiro porque Deus nos perdoou, e como eu sou filho de Deus, eu tenho um DNA de Deus, então eu também perdoo. Mas segundo, é para tirar o veneno que a pessoa colocou dentro de mim, a frustração. Não, eu vou tomar aí. Está vendo? Irmãs, presta atenção nisso aqui. Vocês estão vendo? Serviu o marido. Serviu o marido. É mais fácil aqui. Mais fácil aqui. Eu sempre falo, me lembra que eu esqueço que eu tenho que tomar água, senão a garganta fica muito ruim. Irmãos, aqui, ó, a prova que abraçou a vontade de Deus. Mas eu também abracei a vontade de Deus. Fica de pé aí, irmão. Fica aí. Dá uma olhada, olha, não está gloriosa, bonita, porque eu estou investindo. Aí, pode sentar, pode sentar. Então veja. Eu abracei a vontade de Deus e ela também. Então eu sou servido e ela é bonita. Amém. Então veja, o perdão então é uma questão seguinte de saúde interior minha e sua. Mas tem gente que está doente por conta de mágoa. Ele passa mal, tem pressão alta, tem dor de cabeça, tem dor de estômago. Eu conheço pessoas que ao perdoar foram curadas de câncer. O câncer, consequência de mágoa. Então veja, a vontade de Deus é boa. Ela é agradável, ela é perfeita. Mas eu e você precisamos entender isso e praticar. Está falando, para que experimenteis. Mas como que é que eu entendo a vontade de Deus? Se você só ouvir que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, a hora que Deus fala algo que é contrário ao que você está pensando, inicialmente você rejeita. Como que é que eu entendo? Isso é muito importante. Mas é muito importante porque isso é questão de saúde. Isso é questão de conquista. Isso é questão de avançar, de você ser transformado, de eu ser transformado, da gente ter paz, ter harmonia, ter desfrute da nova vida que Deus nos deu. Como que é? Está escrito aqui. São duas coisas que eu e você precisamos fazer para abraçar essa vontade. Olha o que ele fala, olha. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Então, para que eu preciso dessas duas coisas? Para quê?
Para que eu possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, primeira coisa é o seguinte: rejeita o mundo. O que é o mundo? É um sistema de princípios, de valores, de crenças que eu e você temos, que nascemos com ela, que aprendemos com o mundo. O que é que Paulo está falando? Rejeita isso. Porque a vontade de Deus não é feita no mundo. As pessoas já nascem para viver contra a vontade de Deus. O que Paulo está falando? Rejeita isso. Tem pessoas que rejeitam o mundo, está dentro da igreja. Ele rejeitou o mundo, mas trouxe o mundo dentro dele. Então o que a palavra de Deus está falando? Rejeita e faz o quê? Renova a mente. Renova com o quê? Com os princípios, com os valores de Deus. Porque se eu e você renovarmos a cabeça com os princípios e valores de Deus, nós vamos pensar como Deus pensa. Nós vamos sentir como Deus sente. Nós vamos desejar aquilo que Deus deseja. Mas se não renovar a mente, eu não vou entender. Porque se Deus fala, olha, perdoa. Se uma pessoa não renova a mente, o que ele pensa? Como que eu vou perdoar alguém que fez mal para mim? Eu tenho que dar na cabeça dele. Eu tenho que retribuir o que ele fez. Ele é maldoso, ele tentou me prejudicar e você ainda quer que eu perdoe? Isso é uma cabeça mundana. Mas a cabeça divina, quando você renova a mente, mas peraí, eu sou filho do Deus Altíssimo. Deus me perdoou. Por que eu não perdoo o outro? Eu também fiz mal a Deus, mas Deus me perdoou. Eu sou filho, tenho esse DNA, por que é que eu não perdoo? O que eu disse aqui, essa é a primeira, renovou a mente. Segundo, Deus está falando para eu perdoar também, porque isso é saúde para mim. Eu entendi, falei, puxa vida. Então eu renovei a mente. Como eu renovo a mente, eu começo a pensar como Deus pensa. Aí a vontade de Deus para mim vai ser boa, vai ser agradável. E ela vai ser perfeita. Se não renovar aqui, o que vai acontecer? Eu vou continuar pensando como o mundo pensa. Alguém fez mal para mim, por que é que eu tenho que fazer um bem para essa pessoa? Por que eu tenho que perdoá-la? Por que eu tenho que libertá-la do que ela fez? A questão é que isso o mundo pensa, mas a questão é o seguinte: eu estou libertando em primeiro lugar, sou eu. E o outro? Olha o que Jesus fez na cruz do Calvário. Ele é o nosso exemplo. Nós estamos em Cristo. Jesus estava lá, crucificado já, com as mãos ali, com pregos na mão, nos pés, uma coroa de espinho. Tinha sido torturado a noite inteira. Estava ali agora, pregado na cruz, com dificuldade de respirar. A hora que ela baixava, perdia a respiração. Para respirar tinha que levantar. Como que consegue isso? Depois de uma noite inteira apanhando, torturado e ainda com as mãos pregadas. Sofrimento assim, intenso, tanto sofrimento, que segundo os especialistas estudaram, isso não está escrito, mas eles dizem, que o coração de Jesus explodiu na cruz, dentro dele, de tanta dor. Aí ele estava ali, aí ele estava orando a Deus. Qual foi a oração que Jesus fez lá na cruz, no meio de tanto sofrimento? Pai, perdoa eles. Eles quem? Aqueles que estavam crucificando ele. Por quê? Porque eles não sabem o que estão fazendo. Então eu estou com meus 4 netos lá na minha casa. Meus irmãos, é um negócio assim impressionante. A única forma de eu amar essas crianças é pensar assim, elas não sabem o que está fazendo. Só pode ser. Vai comer, joga tudo no chão. Não sei mais o que, faz isso, não vou fazer não. Eu quero ver televisão, eu quero isso. Corre para um lado, corre para o outro, um segura aqui, tudo, um bate no outro. Não sei mais o que, me bateu, né? Mas só pode ser porque não sabe o que está fazendo. Aí, você vê um adulto correr aqui, tem 3 delas aqui, ó, 1, 2, 3, correndo, ó. Só pode ser porque não sabe o que está fazendo. Porque você tem coragem, eu estou aqui ministrando, você sair e ficar correndo aqui? Você tem noção. Eles não tem. Aí ele corre para lá, corre para cá. Então Jesus falou isso. Deus, eu estou perdoando eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. Porque se alguém sabe que está destruindo o outro, como que é que ele vai fazer isso? Quantas vezes você mesmo fez alguma coisa contra alguém e você nem imaginou que você produziu um problema na vida do outro? Então perdoa. Mas e quando a gente sabe que o outro fez aquilo? Perdoa. Porque Deus perdoou. Então veja, quando isso entra aqui, quando eu entendo isso,
falo, então a melhor forma é perdoar mesmo. Porque quando eu não perdoo, o que é que fica com a pessoa? Eu fico com raiva da pessoa. Quando eu perdoo, o que é que eu tenho pela pessoa? Compaixão. O perdão traz o quê? Compaixão. Então veja, eu não estou aqui para falar de perdão, mas eu acho que tem gente que precisa ouvir sobre perdão. Estou aqui para falar sobre a vontade de Deus. Estou só te mostrando como acontece. Eu preciso entender, compreender que a vontade de Deus é boa, que ela é agradável, que ela é perfeita, ainda que eu não entenda. Mas se eu quiser entender, eu preciso renovar a minha mente. Com o quê? Com a palavra de Deus. Com o que está escrito. Eu tiro a sujeira do inferno, é o que Paulo falou. Não vos conformeis, não aceite o que você aprendeu no mundo. Aprenda agora com o reino de Deus. Porque a hora que você aprender com o reino de Deus, você vai olhar as coisas como Deus vê. Não como o homem vê. É isso que Paulo está falando. Então a vontade de Deus não é para você julgá-la, não é para eu julgá-la. A vontade de Deus é para nós abraçarmos. Por que eu tenho que abrir mão da minha vontade em função da vontade de Deus? Porque ela é boa, porque ela é agradável, porque ela é perfeita. E é assim que se vive nos céus. E céus é um lugar onde 100% da vontade de Deus é feita. Terra é um lugar onde um pouco da vontade de Deus é feita. Inferno é um lugar onde a vontade de Deus não é feita. É tudo rebelde lá dentro. Fala para o irmão, você quer fazer parte de qual lugar? Pergunta para ele, dos céus, da terra ou do inferno? Então veja, a minha vida e a sua vida, o êxito, ouça aqui o que eu estou te falando. O êxito da sua vida está em conhecer a vontade de Deus e abraçá-la. Quanto mais você conhece o Senhor, mais você abraça o modus operandi de Deus, o estilo de vida de Deus, mais exitoso você é, porque Deus é exitoso. Deus é exitoso, a vontade dele é perfeita. Então você quer ter prosperidade na sua vida profissional? Então ore a Deus para saber como ser esse profissional. Você quer ter êxito no seu casamento? Terça-feira agora eu estava ministrando aqui para os casais. Então veja, você pode viver um casamento à sua maneira. Você tem liberdade para isso, escolha. Mas existe uma forma de viver um casamento à maneira de Deus. Então, agora, a maneira de Deus, vou te falar o que tem dentro de um casamento, a maneira de Deus. Prazer, satisfação e alegria. Se o seu casamento não está assim, eu quero te falar, com amor e carinho, não está sendo vivida a maneira de Deus. Que se estivesse, teria. Por quê? É o que está escrito na palavra de Deus. Então, ajuste a vontade de Deus, que a sua família cresce, que tem harmonia, que tem unidade, que o seu casamento funciona, que a sua vida de prosperidade vai avançar, financeira, que o seu relacionamento, sua célula cresce. Tudo acontece dentro da vontade de Deus. Então eu e você precisamos conhecer a vontade. Mas conhecer para abraçá-la. Pergunta para a pessoa que está do seu lado, você quer ser exitoso? Exitosa? Fala para ela, abraça a vontade de Deus. Explica, fala, porque a vontade de Deus é boa, porque ela é agradável, porque ela é perfeita. Se tem alguma coisa que não está funcionando na sua vida, é porque a vontade de Deus não está sendo feita. Se a vontade de Deus estiver sendo feita, você vai ter êxito. Você vai ter alegria. O reino de Deus é alegria no Espírito Santo. Por quê? Porque é feito a vontade de Deus. E por que a vontade de Deus produz essa alegria? Porque ela é boa, porque ela é agradável, porque ela é perfeita. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Não é só eu e você que temos dificuldade com a palavra de Deus, com a vontade de Deus. Deixa eu te contar uma história aqui, que está escrito aqui. Eu vou ler só uns 3 versículos e vou te contar a história. De um homem chamado Jonas. Jonas, tem algum Jonas aqui, pelo jeito? Olha aqui, Jonas. Vou te contar primeiro quem era Jonas. Um profeta de Deus. Sabe o que é um profeta? É aquela pessoa que Deus chamou e Deus conversa com ele, ou conversa com ela, para contar para os outros a vontade dele. Ele é um enviado divino para trazer claramente a vontade de Deus. Isso é um profeta.
Eu sei que tem muita gente que faz profetadas por aí. Ele ouve coisa da cabeça dele ou dela e está falando em nome de Deus. Mas não é assim que está escrito na palavra de Deus. Então um profeta, um dos primeiros profetas da palavra de Deus, Samuel, como que foi que ele começou o ofício de profeta dele? Foi o seguinte, ele era ainda uma criança. Deus falou, e o que é que ele falou para Deus? Fala, que o teu servo ouve. É assim que começa o ofício de um profeta, ouvir Deus. Ele precisa ter certeza que está ouvindo Deus, porque depois que ele ouve, ele tem que ir lá fazer o que Deus disse. Ele tem que ir lá ministrar o que Deus disse. Ele é um enviado de Deus para trazer a vontade de Deus, uma palavra de Deus. Esse é um profeta. Jonas era um profeta. Ele não era mais uma criança, ele já era um profeta. Ele já estava acostumado a ouvir Deus. Eu não tinha mais dúvida de quando Deus falava. Você sabe, quem começa a profetizar, às vezes ele tem dúvida. Será que foi Deus? Será que é meu coração? Mas depois de um tempo, ele aprende a ouvir a voz de Deus, seja no lugar onde ele estiver. Pode ser o tanto de pessoas que estiverem falando. Deus fala e fala, Deus falou. Ele ouve a voz de Deus. Então, ele ouve a voz de Deus. Eu estou falando que tem um microfone aqui ligado no ouvido dele. Ele ouve. Ele sabe. Aqui dentro ele sabe. Deus falou. É um profeta. Esse é um profeta. Esse era Jonas. E um dia Deus falou com Jonas. Agora olha o que Deus falou com Jonas. Profeta que conhecia e sabia qual era a vontade de Deus. Então Jonas, capítulo 1, verso 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas. Não, eu vou tomar aqui mesmo. Obrigado. E não um copo de água para um profeta é galardão de profeta. Então olha aqui, ó. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs. Então qual é a vontade de Deus? Jonas, está aí, né? Estou. Está me ouvindo? Estou. Você vai em Nínive, você vai pregar, porque aquela cidade resolveu se rebelar contra mim. E acontece que, se continuar do jeito que está, vou julgar a cidade. Mas você vai lá pregar, porque tem uma possibilidade deles se converterem. E se ele se converter, eu vou salvar a cidade. Essa foi a palavra de Deus para Jonas. Jonas teve dúvida que Deus falou? Não. Ele sabia exatamente o que Deus falou. Sabia que aquela palavra era para ele. Ele tinha um ofício, profeta. Vai lá anunciar, diga que eu falei isso, isso e isso. Vai lá falar para esse povo, Jonas. Isso foi a palavra de Deus para Jonas. Está escrito aqui. Então Deus falou o quê? Se dispõe. O que é se dispor? Abraçar a palavra de Deus. Fazer o que Deus disse. É o que Deus disse para o profeta. Agora olha o que acontece. Estou dispõe-te, né? Vai à grande cidade. 3. Jonas se dispôs. Então ele ouviu Deus, eu estou aqui. Mas olha o que é que ele resolveu fazer. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois a sua passagem embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Isso aqui não é qualquer crente. Isso aqui era um profeta. Um homem que conhecia a Deus, que não tinha dúvida nenhuma de quando Deus falava. Ele tinha certeza, Deus falou. E Deus falou, vai lá. Irmãos, Nínive estava mais ou menos aí uns 900 quilômetros de onde ele estava. Era para ele ir. Deus falou que ele tinha que pagar alguma coisa para ir? Não, era só para ele se dispor. Deus ia dar os recursos para ele ir. Quer andar 900 quilômetros? Não tinha avião, não tinha carro, não tinha moto. É no dedão. Vai lá, vai mandar, tá bom. Ia levar o quê? Uns 3 meses para ele chegar lá. Mas Deus falou, vai. E se Deus disse para você ir, Deus vai te abençoar e Deus vai te dar os recursos para você ir. Vai. E ele se dispôs. Para quê? Para fugir da presença de Deus. Ele ouviu a vontade de Deus e fez o que? Julgou a vontade de Deus. Um profeta julgou a vontade de Deus. E aí resolveu ir para onde? Para Tarsis. Irmãos, Tarsis estava distante de onde ele estava
4.000 quilômetros. É quase a distância daqui para o Brasil. Então veja, Deus mandou ele fazer algo que estava a 900 quilômetros. O outro estava 4 vezes mais. Ele pagou para ir para lá. Para Nínive era de graça. O outro não, ele pagou. Pagou para não fazer a vontade divina. Agora olha, Tarsis. Tarsis significa, na palavra de Deus, a sua fuga da vontade de Deus. Nínive aponta para o lugar onde Deus te quer. Nínive é o propósito divino, é a vontade de Deus. Tarsis é a rebeldia. Eu estou contra, eu sei. Devia estar em tal lugar, não estou. Devia estar fazendo isso, não faço. Devia estar servindo, não sirvo. Isso é Tarsis, é fuga. E normalmente a gente paga. Agora, Tarsis também era um lugar onde tinha poderio econômico. Muita prosperidade. Eu vou te falar uma coisa, a minha carne e a sua carne, quando não abraçar a vontade de Deus, ela vai caminhar na direção de dinheiro. Daquilo que te dá reputação, daquilo que te dá conforto, daquilo que te dá poder, que é dinheiro nesse mundo. Então, o profeta está aqui. Deus ele manda ele para cá. Mas ele resolve ir para cá, que é muito mais longe, fora da presença de Deus, que ele pagou para isso, mas era na direção de quê? De coisa natural. De certa forma, ele abriu mão da sua vida com Deus. Porque ele era um profeta. Eu não tinha dúvida que Deus tinha falado. E aí ele falou, não vou. Eu não concordo com o que o senhor está falando. Não concordo de perdoar. Não concordo de investir na vida do meu irmão. Não concordo de liderar. Não concordo com essa profissão. Não concordo com esse lugar. Não concordo. Não concordo. Para onde você vai? Vou para cá. Aqui eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero. Ah, mas vai ficar caro. Não tem problema, eu pago. Porque aqui vai ter um retorno depois. E ali não vai ter retorno. Aqui vai ter um retorno. Aqui eu vou prosperar, eu vou fazer o que eu quero, a hora que eu quero, do jeito que eu quero. Aqui eu sou livre. Aqui não, estou debaixo da vontade de Deus, virei escravo de Deus. Isso é o pensamento de Jonas. Pergunta para o seu irmão, você conhece alguém assim? Pois é, esse é Jonas. Agora, olha o que é que aconteceu. Presta atenção nisso aqui. Presta atenção. Muitos ouvem a história de Jonas e pensam que Deus julgou e pesou a mão sobre Jonas. Não é o que está escrito. Você pode pensar o que você quiser, mas o que está escrito diz outra coisa. E aí ele faz o quê? Entra no navio. Ele ia levar 3 meses, agora ele vai levar, um ano para chegar. Ele entra nesse navio. E aí o que acontece? Deixa eu te falar uma coisa. Fala para o seu irmão, Deus te ama demais. Fala, pô, Deus te ama você também. Deus te ama o suficiente para não deixar você fazer uma besteira. Ele entrou no navio e Deus foi atrás dele. Deus foi atrás do tal do Jonas. Agora imagina, se você, eu vou exagerar aqui, você tem um empregado, trabalha na sua empresa, você fala, faz isso, não faço, faz aquilo, não faz. E aí ele sai, você vai atrás dele? Ou você vai procurar alguém que faça a sua vontade? Pois é, mas Deus foi atrás do tal de Jonas. E aí Deus tem uma forma muito peculiar de ir atrás. Aí Deus vai atrás. E aí o que acontece? Começa uma tempestade no barco onde Jonas está. E os marinheiros todos que estavam ali não conheciam Deus. E aí eles estavam lá pensando, o que está acontecendo? Nós vamos afundar, e jogando as cargas fora do navio para ver se ele não afundava e tudo. E o que Jonas estava fazendo? Dormindo no porão do navio.
Por que ele estava tão cego da decisão que ele fez, tão certo que ele estava certo, que eu vou dormir. Tem muita gente por aí dormindo. Fora da vontade de Deus, dormindo. A tempestade está destruindo tudo e ele está dormindo. O casamento está indo para o ralo. A liderança, o propósito, a paz, a alegria, a conviver, está indo tudo embora. Ele está lá, firme, dormindo. Aí o povo vai lá, balança o tal de Jonas e fala: você está maluco, sujeito? Está todo mundo morrendo, nós vamos morrer. Aí ele levanta, dá uma olhada, aí ele vê: Deus veio atrás de mim. Deus veio atrás de mim. Ele era profeta. Aí ele fala para o povo assim: não, deixa eu contar para vocês o que está acontecendo. O meu Deus mandou eu fazer algo e eu resolvi de não fazer. Eu estou fugindo dele e ele veio atrás de mim. E essa é uma forma dele me acordar, essa tempestade. Então faz o seguinte: me joga no mar que passa. Os caras ficaram assustados. Mas seu Deus está produzindo isso e você quer que nós jogamos você no mar? Você está maluco? Se ele está produzindo isso, o que ele não vai fazer com a gente? Você que é filho dele, que é servo dele, está aí e nós que não somos. Não, nós não vamos fazer isso com você não. Agora nós estamos com medo desse Deus. Eu falei: não precisa ter medo do meu Deus, não. Meu Deus é justo. Ele sabe que você não tem nada a ver com a história. Fique em paz. O problema é eu. E aí, o povo está vendo, os Maria está vendo. Nós vamos afundar. O cara está falando para jogar. Eles falam assim: olha, então fala para esse Deus que é você que está falando para a gente jogar você no mar. Não é nós que estamos querendo se livrar de você. Aí joga. Quando joga, acaba a tempestade. E aí o que acontece com aqueles marinheiros todos? Todos se convertem. Todos se convertem. Eram pessoas que iam para o inferno, agora foram salvas. Porque Deus não sai por aí mandando gente para o inferno. Deus sai por aí salvando gente do inferno. Você entende isso? Isso chama-se graça divina. Deus foi atrás de Jonas? Foi. Por quê? Por causa de Jonas, mas ele aproveitou e está salvando gente. Todo mundo se converteu no navio e foi viver a sua vida. E Jonas? Aí Jonas cai. O que Jonas fez nesse momento? Nesse momento que ele falou: me joga no mar. Entenda, à luz da palavra de Deus. Jogar no mar era Jonas falar, rejeitando aquilo pelo qual ele tinha decidido. Olha, eu ia para Tarso, era minha vida secular, eu ia ganhar dinheiro, eu ia trabalhar, eu me afastei da igreja, larguei liderança, meu negócio é o seguinte: eu vou cuidar da minha vida e tudo. Ele agora, é o que Paulo falou: não vos conformeis com esse século. Para com isso. Então, quando ele pediu para jogar no mar, ele estava falando o seguinte: não quero mais. Não quero mais. Rejeitou. E aí ele cai no mar. Ele cai no mar e Deus... Olha, ele ia morrer afogado. Alguém aqui já caiu no mar no meio de uma tempestade? É lógico, se você tivesse caído, você não estava aqui falando comigo. Você tinha morrido. Mas não. Deus arrumou uma salvação para o Jonas. Vem uma baleia e engole o sujeito. Eu fico imaginando Jonas lá na barriga da baleia. Você já pensou? A Bíblia diz que ele estava enrolado por algas, assim, né, no pescoço, na cabeça, e breu, né, escuro, não tinha jeito de enxergar nada, não tinha luz nenhuma. Aí Jonas está lá dentro da barriga do peixe. A Bíblia diz que ele ficou uns 3 dias lá dentro. Ainda bem que a digestão da baleia é lenta, porque se fosse rápido ele estava no sal. Mas aí, lento. E aí a Bíblia diz que lá dentro da barriga, ele caiu em si. Ele falou: Deus, eu errei. Estou errado. Eu quero uma nova oportunidade. Quer dizer, renovou a mente. Renovou a mente com a palavra de Deus. É o que Paulo falou: não vos conformeis com esse mundo, mas para saber que é boa, que é agradável e tudo, então você precisa renovar a sua mente. Renovou, falou: tá bom, Deus, tá certo, eu estava fazendo besteira. Aí o que Deus faz com o sujeito? Deus está prejudicando Jonas? Não, Deus está salvando Jonas. Isso é a graça de Deus na vida de Jonas. Deus falou, ele rejeitou a palavra de Deus, gastou dinheiro, investiu a vida dele, o tempo dele, tudo dele, para ir para um outro lugar, para estar fugindo de Deus, e Deus ainda vai atrás do sujeito. E aí Deus salva aqueles marinheiros, e agora
Jonas está ali dentro da barriga, e aí renova a mente. Fala, é verdade, eu vou fazer o que Deus falou, é muito melhor. E aí o que acontece? Deus agora contratou um submarino para levar ele até Nínive. Veja que ele ia andando 900 quilômetros. Não, agora ele foi de submarino pela baleia. A baleia leva até lá e joga ele na praia. Ele não teve que andar 900 quilômetros. Em 3 dias, chegou. Ia levar 3 meses andando. Não tinha luz, mas foi sem esforço nenhum. Aí a baleia joga ele lá. Aonde? Em Nínive, na praia de Nínive. Isso é graça divina ou não? Você está aí sendo rebelde à vontade de Deus, Deus vem aqui e joga você aqui para me ouvir hoje. Está reclamando de tudo e de todos. E aí Deus traz você aqui para me ouvir. Olha que coisa. Não sei como você chegou aqui. Veio atrás da baleia? Pergunta ao seu irmão, foi a baleia que te trouxe? Então veja, olha aqui. Aí olha o que acontece. Lá em Nínive, qual era a vontade de Deus? Prega. Prega nessa cidade. A cidade, irmão, tinha mais ou menos 120 mil pessoas. Irmão, 120 mil pessoas no Velho Testamento era uma metrópole. Precisava de se andar 3 dias inteiros para ir de uma ponta na outra. Durante 40 dias ele pregou. Ele começou a pregar. Começou a pregar nas praças, nas portas da casa, nos mercados, e pregando. E o que aconteceu à medida que ele ia pregando? O povo ia convertendo. O povo ia se compungindo, ia se arrependendo. Até que chegou ao rei a mensagem de Jonas. E o rei, ao ouvir a mensagem, o que ele fez? Decretou um jejum. Jejum de arrependimento. Jejum para mudar de vida. E um jejum rigoroso. Até os animais jejuaram. A galinha, o gato, o cachorro, o papagaio, tudo jejuou. Alguém aqui já fez um jejum desse que até os animais da sua casa não comem? Aqui está todo mundo em jejum. Todo mundo em jejum. Aí ele terminou de pregar. E qual era a palavra? Se converta porque vocês vão ser julgados. Deus está te dando a oportunidade. Ele pregou e saiu da cidade. Tinha um morro lá perto. Ele subiu no morro e ficou olhando. Só que lá no morro era um sol. E ele encontrou lá um arbusto lá, tentando ficar livre do sol, esperando a cidade ser destruída. Porque os ninivitas, agora você precisa entender, por que Jonas não queria pregar para os ninivitas? Os ninivitas eram os assírios. Os assírios eram um povo sanguinário, violento, conhecido pela sua maldade. Eles guerreavam, eles não só venciam a guerra. Eles torturavam os presos de uma forma assim absurda. Uma das torturas que eles faziam, eles tiravam a pele da pessoa viva. Tiravam a pele, punha ela no sol. Jogava sal no sujeito e punha no sol. Então, assim, era algo... Eles, assim, mulheres grávidas, eles faziam questão de cortar a barriga delas para matar a criança no ventre da mulher. E mais, eles eram inimigos de Israel. Então, Jonas, quando ouviu a palavra de Deus, ele falou... Pregar para os meus inimigos? E se eles converterem? Aí Deus salva, eu quero é que Deus mata. Então não vou pregar. Esse era o problema de Jonas. Porque ele avaliou. Ué, Deus está ruim da cabeça? Nós é que somos um povo de Deus, não é aquele. É os nossos inimigos, nós queremos é que a mão de Deus pese. Eu quero é que o poder de Deus venha contra eles. A meu favor, mas contra eles. Eu quero que eles sejam torturados como eles torturaram a gente. É isso que Jonas queria. E aí ele foi pregar. E a hora que ele pregou, todo mundo converteu. E aí ele está lá vendo, esperando. Ele estava esperando como ia acontecer com Sodoma e Gomorra. Uma chuva de meteoros ali, ia destruir tudo, pegar fogo em tudo. E ele falou, aí, agora está certo. Teve a oportunidade, rejeitaram, foram destruídos. É isso que ele esperava. Mas o povo converteu e aí não aparece o julgamento. Aí não tem a destruição que ele estava querendo. E aí, como o sol estava muito grande na cabeça dele, muito forte, estava lá desfalecendo,
A Bíblia diz que Deus fez uma árvore nascer e crescer numa noite. No outro dia de manhã estava uma árvore, ele ficou lá debaixo da árvore. Só que imediatamente a árvore morreu. E aí ele começou a ficar contrariado com Deus, mais ainda. E ele começou a falar, olha, Deus, além de o Senhor estar salvando esse povo não destruir, o Senhor matou a árvore que era meu abrigo. Quem que é o inimigo aqui, Deus? É ele ou sou eu? O Senhor está errando, o raio tem que cair na cabeça deles, não é na minha não. Aí Deus fala para ele, pois é, você está aí com compaixão da árvore. Você não fez nada para ela nascer, nada para ela viver, você não fez nada. E aí você está com compaixão da árvore. Mas ali tem 120 mil pessoas que não sabem o que fazem. E eu queria salvar, e você acha que isso é ruim? O que Jonas aprendeu nesse dia? A graça de Deus é para todos. Para todos aqueles que creem. Deus não está com sua mão estendida para destruir. Deus está com a sua mão estendida para abençoar. Então veja, o profeta, olha o que acontece. Nínive foi salva, o profeta foi salvo, o profeta foi renovado para pensar como Deus pensa, para entender que a vontade de Deus é boa, é agradável e perfeita. Os marinheiros foram salvos, a baleia teve o privilégio de levar um profeta até Nínive. Tudo deu certo. Porque Deus, a vontade de Deus é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Mas na cabeça do profeta a vontade de Deus não era boa. Ele entendeu isso depois. Então veja, quando eu e você abraçamos a vontade de Deus, você vai descobrir que ela é boa, que ela é agradável, que ela é perfeita. Mas não precisa passar pelo que Jonas passou. Ele já passou por isso. Para quê? Para nos ensinar. A graça de Deus está estendida sobre a sua vida. E a maior graça divina sobre a sua vida é você ter o privilégio de ouvir a vontade de Deus e abraçá-la. É simples assim. Essa é a maior graça. Esse é o maior favor. Esse é o maior favor. Esse é a coisa que eu e você, que Paulo disse aqui em Romanos, para que experimenteis. Ou seja, você não vai ficar só num conceito. Você vai ter uma experiência. Eu estava ali atrás, a irmã veio conversar comigo, pastor, eu queria dar um testemunho, mas hoje o culto tem várias coisas. Falei, um testemunho precisa de mais tempo para poder dá-lo. Dá no domingo que vem. O outro irmão falou a mesma coisa e tudo. Por quê? O testemunho é o quê? É uma experiência. Não é só um ensino, não é só uma palavra, é uma experiência. E o reino de Deus é experiência. Não são só conceitos lançados. Não, esses conceitos têm que virar uma experiência na minha vida. Paulo falou, você lê aqui e vê a vontade, está escrito, a vontade de Deus é boa, é agradável e perfeita. Então a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Você sai por aí falando, não, Deus quer que você experimente. Que você experimente. Para você ter certeza. Porque a hora que você experimentar, ninguém vai conseguir tirar isso da sua cabeça. Porque aí você vai pregar isso para outro, você vai falar por quê? Você experimentou. Você experimentou. E a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita para todos. E a graça de Deus é para todos. Eu desfruto dela e eu sou um emissário para que outros desfrutem dela. Mas eu preciso abraçá-la, para experimentá-la. E aí entender e descansar. Por que muitas pessoas ficam doentes aí de ansiedade? Porque não descansam na vontade de Deus. Então, o tal do Jonas ouve e fala, não, isso aí vai me prejudicar. No final das coisas eu vou ser prejudicado. Deus está falando, você não vai ser prejudicado, você vai ser abençoado. Qual foi a bênção de Jonas nessa história, meu Deus do céu? Conhecer mais a Deus. Eu só conhecia o Deus juiz. Agora ele conheceu Deus amor. Essa foi a bênção de Jonas. Um profeta que representava Deus, mas representava mal.
porque só levava juízo. Não sabia levar graça, não sabia levar amor, não sabia levar compaixão. Pois ele aprendeu isso nessa história. Então, no final, ele aprendeu. Mas é o que eu estou te falando. Você não precisa parar na barriga de uma baleia para aprender a graça divina. Jonas já foi. Então, aprenda com a experiência dele em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Então, veja. A vontade de Deus. Busque-a. Abrace. Para que você possa experimentá-la. E ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Mas a hora que Deus falar, você tem duas atitudes: Tarsis ou Nínive. Tarsis é fuga. Nínive é o propósito. A escolha é sua, mas as consequências também. E em nome de Jesus, abrace Nínive. Abrace Nínive. Porque Tarsis é longe da presença de Deus. Você entende isso? Tarsis é longe da presença de Deus. Nínive é o lugar da graça divina. Esse é o lugar que Deus quer você. Esse é o lugar que você vai experimentar, entender, compreender, tocar na boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, queridos? Pergunta para o seu irmão: você vai para Tarsis ou para Nínive? Eu quero orar por você. Olha aqui para mim. Eu quero orar. Ouça aqui, olha aqui para mim. Eu vou ministrar a ceia agora. A ceia é a vontade de Deus. Mas eu quero que você participe dela com entendimento. Aqueles que querem abrir mão de Tarsis e abraçar Nínive, que é a vontade de Deus, fique de pé onde você está, que eu quero orar por você. Os outros fiquem em paz. Você vai chegar em Nínive, talvez por outro caminho, mas vai chegar. Porque Deus te ama. Deus vai atrás. Então feche seus olhos, fala com Deus agora. Qual é a vontade de Deus que você ouviu e você está indo para Tarsis e não para Nínive? Fala para Deus. Diga isso para o Senhor. Fala: Deus, eu sei qual é a tua vontade. Eu estou caminhando na direção contrária, mas eu sei qual é a tua vontade. Eu retorno, eu abraço. Fala isso para Deus agora, em nome de Jesus, enquanto eu oro por você. Pai de amor, em nome de Jesus, que a tua boa palavra entre, mude atitudes, comportamentos na vida de cada um que está me ouvindo agora, em nome de Jesus. Todos estão de pé, em nome de Jesus, que haja revelação, compreensão da tua boa, agradável e perfeita vontade, ó Deus. Que venha refrigério, que venha prazer, que venha satisfação e alegria de experimentar a tua boa, a tua agradável, a tua perfeita vontade, ó Deus. Eu quero abençoar a todos, liberar a graça e o favor de Deus sobre todos, mas que haja um posicionamento diante do Senhor, que é Deus, para que possamos viver aqui como se vive nos céus, praticando toda a tua vontade. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Agora, a hora que a pessoa está do seu lado, fala: eu sou um Jonas abençoador. Eu sou o Jonas depois da graça. E abençoa a vida do seu irmão, da sua irmã. Dá um abraço e ore. Ore por ele, ore por ela agora. Em nome de Jesus.